Bom, gente, tendo entendido o que é a força, né? E que a força é capaz de variar a velocidade de um corpo, bom, o Newton então apresenta pra gente aí as 3 leis de Newton. E por que o Newton é tão genial, né? O que torna o trabalho dele tão genial? Vamos lá, até então a gente tinha ali o Aristóteles, que já tinha estudado o movimento muitos anos antes de Newton, e acreditava-se o seguinte: um corpo possui movimento porque sobre ele atua uma força, né? O Aristóteles chamava isso de ímpeto. E todo mundo acreditava assim, que se um corpo está em movimento, é porque tem alguma coisa empurrando esse corpo, é porque tem uma força atuando nesse corpo. Se você sair na rua ainda hoje falando para as pessoas isso, né, as pessoas vão acreditar, vão falar, pô, isso faz todo sentido. Né? Se um corpo está sendo empurrado, ele está em movimento. Se ele está em movimento, é porque ele está sendo empurrado, e vice-versa. Só que aí, o Galileu, né, Galileu Galilei, ele percebeu uma pequena falha aí na ideia de Aristóteles. Pelo seguinte, vamos lá, gente, se eu pego uma canetinha aqui, ó, e faço uma força nela, de fato, ela entra em movimento. Só que repara, eu faço essa força com a minha mão. Depois que ela sai da minha mão, ela continua o movimento. Concorda? Ela continua subindo e eu não estou mais aplicando a força. E isso é uma falha nessa teoria de Galileu, né? Será que para ter movimento precisa ter força? O Galileu, então, ele fez um experimento com um plano inclinado. Bom, o que ele pensou? Tenho aqui um plano inclinado, né, uma rampinha, coloca um corpinho caindo nessa rampinha. Esse corpo ele rola para baixo e continua o seu movimento. Aí falou, tá, ele continua o movimento até parar. Mas e se eu deixasse essa rampa com menos atrito? Então ele foi lá e poliu a rampa, né, deixou ela mais lisinha. E o corpo foi, e ele percebeu que o corpo deslizou mais. E ele foi fazendo isso, deixando a rampa mais lisa, vendo o corpo deslizar, deslizar e deslizar. Tá. E aí, depois ele resolveu colocar um outro plano inclinado do outro lado. Então a rampa descia numa rampa e subia na outra. E ele percebeu que quanto mais liso ele ia deixando, mais próximo da altura de lançamento, essa bolinha ia chegando do outro lado. Mas, então ele percebeu assim, pô, a ideia do Aristóteles não está muito maneira, né? Não tem força aqui e o corpo continua o seu movimento. Mas o cara que resolveu esse mistério foi o Newton. Vamos ler primeiro o que o Newton falou? Depois a gente vai tirando essas conclusões. Vamos lá. Todo corpo tende a permanecer em repouso, ou MRU, pausa. O que é MRU? Movimento retilíneo e uniforme, ou seja, um movimento em linha reta com velocidade constante, tá bom? Então todo corpo tende a permanecer em repouso, ou MRU, enquanto a força resultante sobre ele for nula. Vamos lá, gente. Vamos analisar o que o Newton falou. Ele falou o seguinte, bom, eu tenho aqui um corpo em repouso, por exemplo, eu em relação a vocês. Eu estou em repouso. Newton falou assim, se esse cara está em repouso, é porque as forças que atuam sobre ele se anulam. É porque eu poderia substituir todas essas forças por uma força que vale zero. E por isso ele está em repouso. Aí, galera, pô, Newton, papo reto? Até eu podia pensar nisso, né? Não está em movimento porque não tem força. Mas qual foi a grande genialidade? Foi a ideia do movimento retilíneo uniforme. Vamos voltar. Força, lembra? É uma ação capaz de variar a velocidade de um corpo. Capaz de variar a velocidade de um corpo. Se a força resultante num corpo vale zero, se a força resultante sobre um corpo vale zero, é porque então não há variação de velocidade. Faz sentido? Se a força resultante vale zero e a força é capaz de variar a velocidade, se não tem força resultante, não tem variação de velocidade. E aí que tá. Se eu estou em repouso, meu amigo, eu não vou variar minha velocidade. Eu vou continuar em repouso. Agora, e aí é que é contraintuitivo. Se eu estou num movimento retilíneo uniforme, se eu ando para frente com velocidade constante em linha reta e não tem uma força atuando sobre mim, a minha velocidade não vai variar. Ou seja, eu continuo em movimento retilíneo uniforme. A minha velocidade continua constante. E isso é contraintuitivo para a gente porque a gente vive num mundo de atritos, né? Então, nenhum movimento é infinito. Você não consegue ali um movimento onde você solta uma bolinha, por exemplo, e ela continua com velocidade constante. Uma hora ela vai parar, né? Mas isso por conta dos atritos. A ideia de Newton é a seguinte, se você está num espaço, num lugar isolado de qualquer atrito, no vácuo e tudo mais, se você arremessar um corpo, ele vai continuar com essa velocidade para toda a eternidade, se nenhuma força atuar sobre ele.
né? E aí, né, eles chamam isso aqui de inércia. E a gente tem muitas aplicações da inércia no nosso dia a dia. Já caiu no ônibus? Eu já caí no ônibus. O ônibus é um lugar meio maldito, né? Ônibus, metrô e tudo mais, é muito fácil de cair. Então, queria que você se imaginasse nesse seguinte experimento. Ó, tô aqui no ônibus, beleza? A frente do ônibus está para lá. O ônibus está parado. O ônibus está parado. E eu tô aqui segurando o ferro, de boa, relaxado, galera entrando. E aí, no momento em que eu resolvo assim, tem uma galera entrando, eu vou pegar o celular. E aí eu solto a mão do ferro para pegar o celular. Nesse momento, o piloto acelera, pisa no acelerador. E o ônibus começa a se movimentar. O que vai acontecer com você? Olha só, você está aqui, o ônibus vai para lá, você vai cair para onde? Para frente ou para trás? Você vai cair para trás. Como é que a gente explica isso? Vamos lá. Meu pé está aqui, está parado. Quando o ônibus anda, o ônibus leva o meu pé para frente. Só que, se eu estava em repouso, eu tendo a continuar em repouso. Ou seja, o meu corpo quer continuar nessa posição que eu estou. Só que o ônibus está levando o meu pé. E aí eu tendo a cair para trás. Agora, o exemplo reverso. E se você está lá, soltou do ferrinho e o ônibus está em movimento para lá e o motorista resolve pisar no freio. Olha o que acontece. Quando o motorista pisa no freio, qual é a sua tendência? A sua tendência é continuar em linha reta. Se a sua tendência é continuar em linha reta, você vai parar do lado do motorista, se você não segurar em lugar nenhum, né? Você vai voar para frente, você vai cair para frente se ele frear o ônibus, né? Então, tudo isso é aplicação de inércia, beleza? É muito importante esse conceito do Newton, é muito aplicado no nosso dia a dia. E aí, preciso te mostrar aqui duas classificações simples, ó. Quando a força resultante vale zero, né? Quando a resultante é nula, a gente já viu. Tem o repouso e tem o movimento retilíneo uniforme. O repouso a gente chama de equilíbrio estático. O movimento retilíneo uniforme a gente chama de equilíbrio dinâmico. Beleza? E cara, é muito contraintuitivo você imaginar que um corpo em linha reta, com velocidade constante, está em equilíbrio dinâmico, as forças se anulam ali, não tem força resultante. É muito contraintuitivo. Porque quando você vê um corpo andando, você tende a imaginar que tem uma força puxando ele. E é fundamental que você entenda que se força é uma ação capaz de variar a velocidade de um corpo, se não tem variação de velocidade, meu amigo, não tem força resultante. Não tem força resultante. E esse foi o primeiro ponto aqui onde o Newton ele começou a mudar as leis da dinâmica, ele começou a mudar o nosso entendimento sobre o movimento, beleza? Mas, você já deve saber, são 3 leis de Newton, essa foi só a primeira. Te vejo no próximo vídeo, hein?